O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Dizer que é cristão é fácil. Até os católicos dizem. Mas cuidado. Maria não salva. Papa não salva. Padre não salva. Pastor não salva. Santos não salvam. Anjos não salvam. O único que salva é Jesus. Não existem dois caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que escolheram viver as verdades de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Honras e glórias sejam dadas a Jesus, porque Ele é o único digno de receber honras, glórias, louvores e adoração. Só Ele, mais ninguém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te transporte para o centro da vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Ser cristão é uma indicação de que a pessoa assume que crê em Deus e que ama a Jesus Cristo. E crer em Jesus e amar ao Senhor implica também em confiar nele e guardar as suas palavras e obedecer às suas ordens, às suas leis e mandamentos.
Não basta andar com uma Bíblia debaixo do braço. Disse Jesus: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e faremos morada nele. Muitos dizem que creem em Jesus. É fácil dizer. Qualquer pessoa pode dizer. Mas é preciso distinguir os que guardam fidelidade ao Senhor e o amam e o adoram em espírito e em verdade. Quem tem a Jesus não precisa de mais nada nem de ninguém. Os que se dizem cristãos, mas não seguem a Jesus, mentem. Porque não amam a Jesus e não são cristãos. Deus não aceita ser compartilhado com nada nem com ninguém. Tanto que o primeiro grande mandamento que Ele nos deixou é para amarmos a Deus acima de tudo e de todos. Não tem sentido dividirmos o nosso amor entre Deus e outra pessoa, ou outro valor, ou outro Deus, até porque não existe outro Deus. Não existe nenhum outro ser no universo que possa se comparar a Deus. O Senhor é o único capaz de criar mundos e gerar vida. Ninguém mais participou na nossa criação, além do Senhor e certamente os seus anjos, os seus auxiliares. Desse modo, o Senhor está no seu pleno direito de requerer da nossa parte primazia e exclusividade. Crer em Deus, mas crer também em outros deuses e adorar a santos também não está bem, não está correto, porque descumpre o primeiro grande mandamento. E a palavra de Deus nos revela que somente o Senhor é santo e somente Ele é digno de louvor, de glória, de honra e de adoração. As pessoas do mundo não sabem disso e recorrem ao primeiro santo que elas encontram e que creem que as podem ajudar naquele momento. E se esse santo não responde, que é o mais provável, ou não resolve, eles passam para outro. E assim seguem. Essa volubilidade demonstra a falta de fé das pessoas. Porque quem recorre a Jesus, mas também recorre a outros deuses, que não são deuses, na verdade, está recorrendo ao inimigo, ao maligno. Porque só existe um único Deus verdadeiro, os outros são ídolos. E a Bíblia nos ensina que por trás de todo ídolo existe, pelo menos, um demônio. Quando o Senhor não nos responde, é porque nos falta a fidelidade a Ele, ou não está na hora de apresentar a resposta. Se o Senhor nos nega algum pedido, é porque aquilo não seria bênção para nós, seria maldição.
o Senhor nos protege. Ele consegue enxergar infinitamente mais além do que qualquer ser humano. Quem conhece a Deus e o amor de Deus, confia nele e não se inquieta com a demora nas ações da parte do Senhor, porque compreende e aceita que tudo tem que ocorrer no tempo de Deus, no tempo e na forma de Deus. O adjetivo cristão foi pela primeira vez atribuído aos discípulos de Jesus em Antioquia, onde eles estiveram reunidos por um ano, pregando aos gentios. E esse foi o reconhecimento, o testemunho público de que eles serviam a Jesus Cristo. Mas através dos tempos, o significado dessa palavra cristão tem sido deteriorado em seu sentido. Existem muitos falsos cristãos espalhados pelo mundo, porque as pessoas não se dedicaram a conhecer a verdade acerca do único Deus existente, o nosso Criador e Redentor, e da forma como Ele deseja que nós vivamos. E por não terem esse conhecimento, cada um decidiu seguir o seu caminho da forma como bem lhes parecia. E hoje o que temos é um emaranhado de doutrinas, confundindo as mentes das pessoas e as afastando nos caminhos de Deus e de Deus. Mas aqui deixamos mais uma vez uma séria advertência. O desconhecimento da verdade não é atenuante para as sanções da parte de Deus. O Senhor falou através do profeta Oséias que o seu povo, não o ímpio, mas o seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quem, diante de Deus, tentar se justificar alegando que foi enganado por toda a vida, vai receber como resposta a verdade de que todos tivemos toda uma vida disponível para descobrirmos a verdade e vivermos na verdade. Não existe qualquer justificativa para vivermos no engano. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Apocalipse 15, 4. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti,
porque os teus juízos são manifestos. Esta é mais uma mensagem da série de mensagens sobre esclarecimentos bíblicos. Hoje iremos tratar de uma dúvida que existe entre muitas pessoas de fora da comunidade evangélica. Existe um consenso entre a grande maioria das pessoas do mundo de que nós fomos criados por Deus e que por isso devemos ser cristãos. E isso está bem, está correto. Mas existe também uma dúvida pairando nas mentes de uma grande parte dessas pessoas devido a um histórico cultural. Católicos romanos ou evangélicos? Como devemos canalizar a nossa fé? Muitos pensam que a resposta a essa pergunta é uma opção, mas não é. E nós vamos apresentar, através desta mensagem, a razão porque esta decisão é uma determinação de vida ou de morte. Não é uma escolha. Precisamos considerar inicialmente a razão da existência da igreja. Jesus fundou a sua igreja quando enviou os seus discípulos para pregarem as boas novas do Evangelho a toda criatura. Então, essa é a função primordial da igreja, a pregação da palavra de Deus, o ensinamento bíblico. Qualquer congregação que não pregue a palavra de Deus não está cumprindo com a sua função como igreja. Jesus disse ainda aos seus discípulos que haveriam sinais da parte dos que crerem nele, que em nome de Jesus eles expulsariam demônios e falariam novas línguas, naturalmente se referindo aos dons do Espírito Santo. E que os que crescem estariam blindados contra os ataques do mal, e que eles tocariam nos enfermos e os curariam. E teriam poder, meus irmãos, até mesmo para ressuscitar os mortos. Compreendamos que Jesus falava tanto dos mortos na carne, quanto dos mortos no espírito. Jesus nos deixou o perfil dos que realmente creem nele, para que os possamos identificar. Portanto, onde não existem milagres, onde não estiver o poder de Deus, não existe fé em Jesus. E sem fé não é a igreja do Senhor. E se não é a igreja do Senhor, não é o lugar para um filho de Deus. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Salmos, capítulo 115, em que o salmista nos exorta a confiarmos apenas no Senhor, temos nos versículos 1 a 2 o autor, o salmista, cuja identidade ainda não foi identificada, rejeitando de forma determinada que seja dado qualquer tipo de honra ou de glória ao ser humano. Porque ele diz que ao nome do Senhor seja a glória, pelo seu amor, pela sua benignidade e verdade. E ele prossegue dizendo que se nos gloriamos a nós mesmos, os ímpios dirão: onde está o seu Deus? Nós, que somos filhos de Deus e embaixadores de Cristo, precisamos cuidar das nossas imagens cristãs diante do mundo. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Nos versículos 4 a 7, o salmista fala dos ídolos dos que não creem em Deus, dos ídolos que são obras das mãos dos homens, que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm narizes, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, e de cuja garganta não sai som nenhum. O que o salmista está nos transmitindo, irmãos, é o que nós já sabemos, é que os ídolos não têm vida. E se não têm vida, não podem livrar nem salvar a ninguém. Mas muito pelo contrário, eles podem causar muito mal às pessoas. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos revela que os sacrifícios oferecidos aos ídolos, na verdade, são recebidos pelos demônios. Donde se conclui que existe um forte vínculo entre os ídolos e os demônios, e que quem cultua a um ídolo cultua aos demônios. É por essa razão que a Bíblia insiste tanto, que Deus insiste tanto, em que nós fujamos dos ídolos.
Salmo 115, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. No versículo 8, que encerra o nosso trecho inicial, o salmista formula uma severa maldição, tanto para quem constrói ídolos, quanto para quem confia neles. Quando ele diz que se tornem semelhantes a eles, aos ídolos, os que os fazem e os que confiam neles. Isso significa dizer que morram, que sejam sem vida todos os que se envolvem com ídolos. Morrer, toda a carne irá morrer. Mas o salmista, nesse trecho, se refere à morte espiritual. Salmo 115, 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Mesmo a despeito de toda essa informação bíblica e de muitas outras mais, a Igreja Católica vive imersa na idolatria, adorando a Maria, ao Papa, a uma infinidade de santos, porque ela cria santos e mais santos para os adorar como se fossem deuses. Imagine o homem criar santo e tentar empurrar pela garganta de Deus, em querer impor a Deus. A palavra de Deus é muito clara com relação aos ídolos. No livro de Êxodo, no trecho que apresentaremos a seguir, Deus, falando ao povo de Israel, quando os tirou da servidão do Egito e lhes entregou os 10 mandamentos, Deus os proíbe de fazer imagens de escultura e de se encurvar a elas. E afirma que os que assim procedem não o amam, mas o odeiam. Odeiam a Deus. E isso é muito grave. E Deus nos adverte de que Ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração dos que se dedicam aos ídolos, mas que Ele é misericordioso para com os que o amam e guardam os seus mandamentos. É assim, quem ama a Deus realmente guarda os seus mandamentos e recebe bênçãos da mão de Deus.
A idolatria é um grande perigo, porque nos afasta de Deus. Além dessa idolatria velada, voltada para imagens de fundição e de escultura, existe também a idolatria praticada quando colocamos qualquer coisa ou pessoa acima de Deus nas nossas vidas, ou entre nós e Deus. Beijar a mão do Papa, se encurvar diante do Papa, é um gesto de idolatria. Não nos enganemos, irmãos. Amemos a Deus de verdade e fujamos da idolatria, porque Deus já nos deixou dito que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não existe compatibilidade entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. E nem pode haver. Porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. São instituições que não servem ao mesmo Deus e têm confissões e bíblias diferentes. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos nos prender a um jugo desigual. Ter comunhão com a Igreja Católica implicaria em que nós teríamos também que adorar a Maria, adorar a Jorge e a todos os santos criados pela Igreja Católica. Santos criados pelo homem.
algo impraticável para nós que temos conhecimento bíblico. Não se surpreenda, meu amado irmão, minha amada irmã, pelo foco desta mensagem estar na Igreja Católica. É porque é fácil de compreender e como nós já estamos demonstrando, que lá na Igreja Católica está a grande concentração dos problemas. Pelo flagrante descumprimento da palavra de Deus e pelo desvio de conduta com relação aos mandamentos de Deus. A igreja evangélica não é perfeita. Não existe igreja perfeita aqui na Terra, porque todos somos pessoas imperfeitas, passíveis do erro. A igreja perfeita nós vamos conhecer quando chegarmos ao céu, nós que seremos salvos no final. Mas a despeito de alguns tropeços, a igreja evangélica tem a virtude de usar a Bíblia e de procurar seguir a palavra de Deus, do Deus que sonda os nossos corações. Recentemente falamos dos sinais que identificam os que creem no Senhor. Mas notem que jamais se viu milagres ocorrendo dentro da Igreja Católica. A Igreja Romana se apega a algum seguidor a quem atribui que em algum século passado curou uma ou outra pessoa e o transforma em santo para ser venerado e adorado, sem considerar que quem cura, o único que cura, é Jesus. Na igreja evangélica existem milagres, sim, muito menos do que deveria, muito menos do que havia na época de Atos dos Apóstolos. Mas ninguém é canonizado por isso. Nós não assumimos essa autoridade que Deus não nos deu. Para nós evangélicos, as boas obras são uma obrigação, são um dever. E santo é o Senhor dos Exércitos. Jesus já previu que curas deveriam ocorrer. E na igreja evangélica, elas são tratadas como algo normal, algo oriundo da nossa fé e dos dons que o Espírito Santo de Deus nos concede. A Igreja Católica se gaba de ser a única que forma santos. Mas na Igreja Evangélica, todos nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Mas não somos alvo de adoração da parte de ninguém. Nós não roubamos a glória de Deus. Toda honra e toda glória tem que ser dadas ao Senhor Jesus, não a homens, e muito menos a demônios. 2 de Coríntios 6:14.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isaías 6, 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o Senhor. Só Jesus é santo. A Igreja Católica diz que o seu Papa é o seguidor do apóstolo Pedro. E coloca Maria na posição de rainha do céu, a mãe celestial. Os católicos tratam Maria como uma deusa. Eles adoram também a um São Jorge, a quem eles atribuem a morte de um dragão, coisa que não existe na Bíblia Sagrada. Adoram ainda, meus irmãos, prestem atenção, há mais de 4.000 santos que foram criados por eles. Eles dizem que os seus santos, assim como Maria, são mediadores para interceder entre os seus fiéis e Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, nos revela, que o único que intercede em nosso favor, junto ao Pai, é o Espírito Santo e o próprio Jesus. A Igreja Católica criou o celibato, que proíbe os seus padres e bispos de se casarem. Mas a Bíblia nos diz que Deus reconheceu que não é bom que o homem viva só. Então, Deus criou a mulher, glórias a Ele por isso, e a trouxe ao homem. Foi Deus quem juntou o homem e a mulher. E não separe o homem o que Deus uniu. Se o Papa realmente fosse um seguidor de Pedro, ele deveria pregar a palavra de Deus. Deveria fazer a sua homilia ensinando as verdades de Deus, como Pedro fazia. Mas ninguém jamais viu o Papa abrindo uma Bíblia e ensinando a verdade de Deus. Por outro lado, um seguidor de Pedro deveria realizar milagres como Pedro realizava.
Até a sombra de Pedro curava. Mas não se vê qualquer milagre na Igreja Católica. Com relação a Maria, a Igreja Católica desconhece que ela própria, Maria, está na Bíblia isso, ela reconheceu a sua baixeza com relação a Deus. Ela se revelou como sendo uma serva de Deus e que assim, como qualquer um de nós, ela também necessitava de um Salvador. E que ela admitiu que deveria ser tratada como uma pessoa bem-aventurada e não como uma santa ou rainha. E que santo era o seu Deus, o nosso Deus. A Igreja Evangélica não adora e nem reconhece a Jorge, porque ele não figura na Bíblia Sagrada, na nossa Bíblia. E não tem sentido valorizarmos mais a alguém que tenha morto um dragão, se é que isso é verdade, do que aquele que destruiu Satanás. A Igreja Evangélica não adora santos, porque a palavra de Deus nos diz que Ele é o Senhor e não há outro. E Ele é o suficiente para nós. Jesus é bastante para nós. E nós compreendemos que Maria não passa na frente. Com relação ao celibato, não se justifica privar os líderes da Igreja Católica do casamento, forçando a natureza humana, para depois tentar encobrir centenas ou milhares de escândalos de pedofilia e de homossexualismo dentro da Igreja. Atos 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Lucas 1:46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Louvado seja o Senhor. Muitas graças a Deus pelas ajudadoras idôneas.
Bíblia fala de prostitutas e trata a prostituição em dois aspectos: a prostituição carnal e a prostituição espiritual. A prostituição carnal consiste no fato de alguém se vender, de vender o seu corpo por algum dinheiro ou favor. Já a prostituição espiritual significa a venda da alma ao diabo, o abandono do Deus que nos criou, a quem devemos total fidelidade. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala da mãe das prostitutas, que os reis da terra e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ora, não há dúvida de que a palavra de Deus se refere justamente à Igreja Católica, que se afastou dos caminhos de Deus, que se prostituiu e que engana a maior parte das pessoas, porque não ensina a palavra de Deus. A Bíblia nos fala também que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os seus fiéis. Isso é muito sério. Eu não me recordo de qualquer chefe de Estado ou rei da terra que não tenha deixado o seu país e ido ao Vaticano para se curvar diante do Papa e para beijar a mão do Papa. Mas eu jamais vi um único chefe de Estado dobrando o seu joelho diante de Deus. Nunca vi. Eles até falam de Deus durante o período eleitoral para cativar a quem? Ao povo de Deus. Mas quando assumem o poder, eles se esquecem de Deus e se rendem aos demônios. E quando a Bíblia nos diz que as nações beberam do vinho da sua prostituição, ela está dizendo que as nações em geral aceitaram a sua doutrina, se embriagaram com ela e sucumbiram no conceito de Deus. Também sabemos que é a Igreja Católica que proíbe o casamento e os alimentos na Quaresma. E a Bíblia nos diz que a doutrina deles é doutrina de demônios. No livro de Apocalipse, a palavra de Deus trata a Igreja Católica como a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Mas você pode estar pensando assim: ora, se tudo isso se refere à Igreja Católica, por que a Bíblia não a nomeia diretamente? Meus irmãos, nem tudo na palavra de Deus está claro e explícito. Deus nos dá pistas e espera que usemos a inteligência que Ele nos dá para a compreensão da sua palavra.
Afinal, nesta vida, todos estamos sendo provados. E não podemos nos esquecer de que essas afirmações provêm todas de profecia, quando ainda não existia a Igreja Católica. Então, agora, podemos responder a pergunta que formulamos anteriormente. Católicos ou protestantes? O que devemos ser? É óbvio, meus irmãos, é óbvio que devemos ser protestantes evangélicos, porque o protestantismo é a única doutrina existente em todo o mundo que conhece e que usa a palavra de Deus e que anda nos caminhos de Deus. Mas é preciso ter muito cuidado quando a palavra de Deus fala da mãe das prostituições e abominações da terra. Precisamos considerar que toda mãe tem filhos ou filhas, ou ambos. Então, a Igreja Católica não é a única, mas é a maior. A mãe das prostituições. Nas outras culturas, e mesmo dentro do meio evangélico, encontramos as filhas da grande Babilônia, as filhas da prostituta. Porque nem todas as congregações evangélicas pregam e vivem as verdades de Deus. Precisamos recorrer a Deus para não fazermos a escolha errada, para não tomarmos uma posição, uma decisão equivocada. Precisamos pedir direção ao Senhor para estarmos em uma igreja verdadeiramente evangélica. Façam isso. Um dia eu fiz e Deus me atendeu prontamente. Graças e glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo também aqui embaixo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também
na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus, vivendo o verdadeiro Evangelho de Deus e se apresentando diante de Deus, pronto, qualificado para a salvação eterna.